Essa casa é composta de 513 deputados e deputadas, todos eles eleitos pelo povo, que aqui representam pensamentos distintos, posições políticas diferentes, antagônicas, em alguns pontos eventualmente convergentes. E é justamente a diferença que faz com que o parlamento seja rico, no sentido de poder propor, de poder fazer o debate, de construir políticas públicas. É através da reflexão que a gente consegue construir um denominador comum, eventualmente buscando aí soluções aos problemas do país. Eu entendo, é verdade, que poderíamos estar fazendo muito mais, em especial no combate à Covid. Porque o que está acontecendo no país é algo de um desastre imenso, imenso. Alguns falam, mas o vírus contagiou o mundo inteiro e os países também morreram pessoas, é verdade. Mas nós estamos batendo um recorde diário do número de mortes. Já temos aí mais de 300 mil pessoas, brasileiros e brasileiras, que perderam suas vidas. Mas o que a gente observa com muita tristeza, eu gostaria que fosse diferente, mesmo sendo oposição ao governo, é que o presidente e o seu governo como um todo tivessem condutas opostas àquelas que estão sendo colocadas em prática. Mas o que a gente observa é uma conduta que, infelizmente, estimulou pessoas a se aglomerarem, a não usarem máscaras. Temos parlamentares que não gostam de usar máscara, porque segue o presidente. Poderíamos estar vacinando muito mais gente. Nos preocupa saber que o Butantan não conseguirá, vai suspender por hora a produção de vacinas, porque nós não temos imunizantes suficientes. Então o Brasil, se tivesse planejamento, e olha que nesse governo tem vários militares, o ex-ministro da Saúde era um militar, e os militares se gabam de ser pessoas organizadas, planejadas, quando vão ao combate minimamente se organizam, pelo menos deveria ser. Nós estamos diante de uma guerra sanitária e o governo não se organizou da maneira adequada, correta e a tempo para que a gente pudesse, por exemplo, estar vacinando muito mais pessoas e preservando vidas. Eu representei o presidente por genocídio ano passado. Fiz uma representação formal à Procuradoria-Geral da República. O problema é que o Procurador-Geral, assim como era o Geraldo Brindeiro na época do Fernando Henrique, Procurador Aras, também é um arquivador geral. Arquiva tudo aquilo que pode atingir o presidente e também a sua família. E o texto é claro do Código Penal. O presidente pratica condutas que estimulam pessoas a fazerem o contrário do recomendado pela ciência. E ele é um líder, ele é o presidente, ele que comanda o país e tinha que fazer de maneira totalmente oposta, totalmente diferente. Portanto, é uma conduta que leva, assim, à morte de brasileiros e brasileiras. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Muitas, muitas. Não é justo o que nós estamos vivendo no país. O Brasil não merecia isso. Não merecia total descaso, total omissão, total incompetência. O governo podia até ter errado. Ninguém acerta tudo. O governo podia ter errado. Ele podia ter tentado e não ter conseguido. Mas o que a gente vê é uma política deliberada. Entrar até no STF, o presidente fez, para impedir que os governadores e os prefeitos tomassem outras medidas de contenção, de isolamento, de lockdown, de restrição necessária, ainda mais porque a gente não tem vacina em número suficiente. Então ele agiu dolosamente, com uma intenção a fim de impedir que mais pessoas tivessem garantida, mesmo que tivesse o Covid, tivesse sua vida garantida. Toda a sua conduta, mesmo a omissiva,
nesses casos em relação à Covid, tiveram uma clara intenção. Uma clara intenção. Até porque ele dizia lá atrás, não só que era uma pequena gripe, mas diz que queria chegar na imunidade de rebanho. Então ele tinha uma lógica para que as pessoas se contaminassem achando que isso era proteção. Mas o que a gente está vendo são pessoas, homens, mulheres, jovens, idosos, adultos, perdendo sua vida de uma maneira rápida, repentina, por algo que eventualmente poderia ter sido evitado. E o que é pior, eu fui recentemente num velório de uma pessoa, a angústia e a tristeza é muito maior, porque você não consegue, diante da gravidade da situação, sequer dar o carinho, o afeto para um familiar, né? Porque fica todo mundo a pessoa morreu por uma outra causa, e você não consegue sequer externar isso, porque está todo mundo com um receio natural. Portanto, presidenta, a crítica aqui nesse parlamento, ela é salutar, ela é necessária, até para alertar, até para chamar atenção, até para ver se eventualmente muda-se a conduta. Infelizmente, o presidente não muda. Só mudou quando o presidente Lula fez um baita de um discurso, ele foi lá e usou máscara, imediatamente tentando passar uma outra impressão, mas é do DNA, né? Não é do DNA dele, então ele vai continuar praticando condutas que, infelizmente, vão ainda levar muito brasileiros e brasileiras à morte. Então, esse parlamento, é legítimo que esse parlamento, através dos seus deputados e deputadas, possam usar suas expressões. E não são expressões agressivas. Eu sou contra a expressão agressiva. Eu acho que isso não leva a nada. Mas aqui, quando colegas se referem ao presidente, que pratica uma política genocida, a necropolítica, quando ele age como um genocida, é uma crítica política contundente, sim, mas com base em fatos, em realidade. Uma crítica política, porque aquilo que ele faz, aquilo que ele expressa, infelizmente, ele está levando o seu próprio povo à morte. Se ele tivesse numa guerra, de fato, sem dúvida alguma, seria acusado de traição. Se fosse em outro momento da história, teria uma pena muito mais grave, porque ele está traindo sim o seu povo, está traindo aqueles que confiaram o seu voto e o elegeram. Mesmo quem votou contra, porque como presidente tinha que representar todo mundo. Nós aqui aprovamos leis, não é para o A, para o partido B, para o partido C, para o eleitor daquele deputado ou daquela deputada. As leis de âmbito nacional, valem para todo mundo. E o presidente deveria agir cumprindo a sua missão constitucional, exercendo aquilo que lhe compete. Mas não, age sim como genocida. E, presidenta, a senhora foi eleita presidente dessa comissão, representa a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com certeza uma das mais importantes aqui dessa casa, e disse a senhora, antes de ser eleita, depois de eleita, que ia agir aqui respeitando o contraditório, a democracia, o debate, as posições políticas, a Constituição e o regimento interno. Se nós, colegas deputados, agirmos de maneira a suprimir palavras de outros colegas, é um ato muito, mas muito violento. Muito violento. É violento do ponto de vista pessoal, é violento do ponto de vista político, é violento a democracia e a nossa Constituição. Porque sem fala, nós não somos nada. Sem a palavra, nós não representamos nada. Porque nós estamos aqui justamente para expressar uma opinião de um setor político, de um setor ideológico, para fazer o debate, como eu falei no início, e aí sim buscarmos soluções. Mas, como presidenta, que a gente pede que a senhora volte atrás na decisão e não suprima mais palavra de nenhum colega deputado. É um ato muito agressivo, muito violento, que esse parlamento não merece.
Estamos em 2021, em pleno século XXI, num momento crítico do nosso país, e nós não podemos atentar justamente que faz com que o parlamento tenha força, que é o parlar, que é o falar, que é opinar. Então, o que a gente pede é que a senhora volte atrás e... só para concluir, presidente. Perdão, para concluir. Ações sejam respeitadas. Concordemos com elas ou não.